Noveleira Mesmo, o podcast mais noveleiro do Brasil. Olá, noveleiros! Estamos de volta, fizemos um hiato, mas voltamos, porque a gente insiste. Eu tô aqui com vocês, mais um episódio inédito desse programa maravilhoso. E hoje, com quem vocês amam, eu sei que vocês gostam, vocês estavam esperando, mas ele estava onde? Estava na Pousada Amendoeira, em Paraty. Jean Cândido, bem-vindo de volta, amigo. Obrigado, Sam. Estou de volta de Paraty, depois de quase nadar naquela enchente lá que deu em Paraty. Depois eu falo sobre isso. Ele tava na Casa Queer, gente, foi um sucesso, badaladíssimo. Pra você que não sabe, procure saber. Casa Queer, tem arroba? Tem @acasaqueer. Lá vocês vão saber de tudo. Foi o point. Eu não estive em Paraty, infelizmente, mas foi o point. Foi babado. Foi o point, amor. Foi o point. Foi babado. Festa de encerramento para mais de 400 pessoas. Tia Celina trabalhou. Tia Celina trabalhou muito. A polícia ficou do outro lado da praia para não chegar perto das gays. Eu amo. Então, gente, em homenagem a esse bafo todo. E aí também já era um tema que a gente estava querendo fazer há um tempo. Eu queria ter feito pro mês do orgulho, né? Não conseguimos, porque julho é um mês muito complicado para quem é mãe. E pra quem trabalha na Flip também. E pra quem trabalha na Flip também. E aí a gente queria falar sobre a homossexualidade na teledramaturgia, nas novelas, se aprofundar um pouquinho mais. Vocês estavam com saudade dos episódios temáticos, que eu sei, que a gente tava aqui só valendo tudo, só nas novelas atuais. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais da história da telenovela, daquele jeito que vocês gostam. O Jean tá sabendo muito mais do que eu, porque isso aqui é pesquisa dele, tá? Então eu já vou aqui fazer um disclaimer desde já, né, amigo? É, por aí, sabe? Por aí. Mas você vai ver que você sabe muito mais do que você pensa. Eu acho que a gente sabe muito, porque às vezes a gente esquece, mas a gente sabe. É, vai lembrando. Então hoje, como diria nossa querida Lula, gays, 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 gays. Viva os gay, 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 gay. Abre um vídeo pra você ver esse leque maravilhoso que o Jean tá aqui, gente. Trouxe diretamente do show da Lady Gaga. Vamos falar das gays. E óbvio, pra começar, a gente vai fazer a nossa pergunta de apresentação, que não pode faltar, não é mesmo? Qual é a gay que nos representa nessa teledramaturgia? Eu vou falar primeiro. Não, a gay fala primeiro, amiga. Não, você vai falar primeiro. Tá bom. Eu fiquei pensando sobre isso, tomando banho. Tô até com meu cabelo molhado, tava pensando, gente, qual é a gay? Porque eu, se não fosse mulher, seria uma gay fatalmente. Isso aí já tá dado. Seria uma gay belíssima. E aí... Só usaria Rosa Chiclete, né? Só usaria... Ele foi o primeiro que eu pensei. Aquele menino, Cleber Toledo, Rosa Chiclete. Gente, foi o primeiro. Eu seria... Tem duas opções. Eu seria essa gay Rosa Chiclete. Porque eu tive uma fase... Você que me conhece há pouco tempo não sabe. Mas eu já lembra que eu só usava cor de rosa. Todas as minhas roupas eram rosa. Meus objetos, mochila, acessório, era tudo rosa. Gente, o DID perdia muito pra mim. Muito. Monocromática. Ou então, amiga, eu seria aquela sapatão maravilhosa, a Marina, da novela do Maneco. Era em família? Era em família, sim. Eu seria aquela sapatão fotógrafa facilmente, assim, chique, belíssima, que pegava lá, tomava a mulher do Giannichini. Essa sapatão eu seria. Ai, personagens um pouco chatas, Samita. Esperava mais de você. Ué, gente, sugere aí, você que conhece minha personalidade, qual gay você diria que eu seria? Qual era o tema daquelas duas? Era a Marinelali? Como é que é o nome daquela Eu nem lembro, era tão chato. Era muito chato. Eu acho, Samita, que você tá mais pra... Gente, já até esqueci, mas assim... Como é que era o nome da Camila Pitanga mesmo, da personagem? Lola? A Lola. Eu acho que você era super Lola. Gosto, empoderada. Essa fase agora, mas... Eu acho... Não, mas você sempre foi empoderada. É porque você era mais nova, você era meio deslumbrada. Mas agora, aí você ficou empoderada. Eu tinha o fogo, mas eu tinha pouca autoestima, amiga. Agora eu tô melhor. É isso. Acho que você sair das montanhas de Minas te fez bem. Então ó, a Loloquita.
Lola Lovers! Lovers, hoje eu tô até aqui com ring light, eu tô poderosíssima, gente, meu Deus. E ela é bom. E a Lola, ela passa um rodo nessa novela, só não passa mais rodo do que a Camila Pitanga, né? É. Ó, a Camila Queiroz, eu tô bem louca, bem louca. Esse programa promete. Porque a gay boa é a gay que passa o rodo, entendeu? A gay trambiqueira, essa que é boa. Eu preciso ser mais a Lola mesmo do que... Gente, agora o momento é sim, esse, tá bom? sim. Pode mandar foguinho no direct. Amor. Agora você, Giancarlo, agora eu tô até com medo. Agora que você falou que eu sou a Lola, eu quero saber quem é a amiga, eu senhora. fico pensando se você não adivinha qual gay que eu seria. Uma gay chique, uma gay babado, Qual? uma gay... Ai, não sei, amigo. Não? O Gilberto, só me vem o Gilberto, mas ele não é personagem, né? Ele é autor. Não. Eu, se fosse da vida real, talvez eu seria o Gilberto. Bem precisando de análise. Mas eu acho que o primeiro personagem que me vem à cabeça quando eu penso nisso é Félix. Eu ia falar isso, mas eu não queria te dar uma gay do Valsicasco. Mas é uma gay do Matheus Solano. Vamos pensar por esse lado. Eu ia falar isso, eu tava aqui, ó, na ponta da língua. Veio o Félix na minha cabeça e eu ia falar, não, Valsicasco não vai. Mas realmente era muito... Eu acho que eu sou um Félix segunda fase, quando ele já tá apaixonadinho pelo Nico, Pelo sabe? Nico, Mas você tem um pouco, amigo, você tem seu lado Nico também, você não é só me chamar, não. Eu ia falar disso, eu acho que eu sou filho Você do é esse Félix com o casal. Nico. Exatamente. Eu acho que eu sou meio Félix e meio Nico, depende do nível de drogas e de... E da intenção. E da intenção, exatamente. Eu ainda não joguei nenhuma criança no latão, mas da nossa Olha, revista. Mas... mães, protejam. Mas ele tinha a língua de chicote, né? O deboche, de fato. O chicote, o deboche, a coisa não me incomoda, porque você vai escutar. Eu acho que tem esse lugar. Mas ao mesmo tempo eu sou muito romântico, né? Eu tenho uma coisa meio... Colecionador de trilha de novela. Esse lado Nico existe, gente. Só João Correia que conhece. Exatamente. Eu correi mais alguns. Mas assim, Eu quero chegar nesse nível, Brasil. Porque, né, gente, é isso. É Gay que é isso. gay tem que passar o rodo porque a gente é contra a cultura. Esse negócio de relacionamento heteronormativo, essa coisa... Monogâmico, né? monogâmica, Isso é muito certinho. antigo, gente. Isso é muito Eu que sou antigo. velha mesmo, no caso. Isso é a gente querendo reproduzir novela da Glória Magadã, sabe? Acho que não... Eu preciso tá me com desapegar, amigo. A gente precisa se encontrar mais agora que eu voltei pra pista. Eu acho. A gente precisa se encontrar mais, você tomar outras bebidas além de cerveja. Já experimentou droga, Samita? Só as que não são sintéticas. Não, essas são chatas. Mas eu sou muito maluca, amiga. Eu tenho medo de ir e não voltar. Sim, é uma coisa meio Ninja Fagundes Telles com Clarice Lispector. Eu não preciso de drogas. É isso, porque o meu medo é esse. Eu ficar esquizofrênica eternamente. Eu vou pra Wonderland e não volto. Maravilhosa. Mas enfim, estamos aqui definidas, nossas gays que somos, né? Nossas figuras LGBTQIAPN+. Vou fazer igual você. Gente, abre o vídeo pra vocês verem Samita mexendo no cabelo. Jogando cabelo. Eu tô aqui Fazendo a quase Lola. apertando com vocês aqui, quem tá me assistindo. Se você não tá vendo, você tá perdendo, amor. Eu acho que você, então, devia assumir hoje o seu lugar Lola durante esse episódio. E eu vou assumir o meu lugar Félix. É isso, gente. É isso que tem pra hoje. Lola e Félix falando com vocês aqui. Beijo, Brasil. Lovers. Beijo no ombro. A gente vai falar que janta mais faz a apresentação do programa do que a gente vai falar hoje, amigo. Não, é isso. Eu acho que a gente falar um pouco, né? A gente tem falado muito sobre isso, né, Sam? Há algum tempo. Sobre como a homossexualidade ela é retratada nas telenovelas e como, não só isso, né? Mas como ao longo do tempo essa representação ela vai se transformando e ela vai sendo liberada, censurada, autocensurada o tempo todo, não só pelo público, porque eu acho que isso é legal também da gente pensar que a censura ela não veio só pela ditadura militar, mas ela veio também da opinião pública, ela vem também do olhar dos próprios autores,
e das emissoras. Aí vamos falar, assim, acho que principalmente da Globo, mas a gente tem alguns históricos assim, de outras emissoras que também tiveram personagens, mas é um pouco desse histórico que a gente vai conversar, né? Acho que esse é o nosso principal mote. E esse episódio, né, quando a gente foi falar do que a gente gravaria, ele veio muito a reboque do episódio da Rádio Novelo. Exato. Episódio. Excelente, inclusive. Sim. É o da semana passada, se não me engano, não é dessa semana, amiga. É 2 novelas que chamam o episódio da Rádio Novelo, que conta a história da Cecília e da Laís, de 88, e de onde foi inspirada essa história, gente. E eu aprendi nesse episódio, amiga, eu queria abordar isso aqui com você, esse parênteses. Eu aprendi nesse episódio que existe uma pessoa que é novelóloga. Eu não sabia. Novelóloga, eu queria saber o que eu preciso fazer pra tirar minha carteirinha de novelóloga, que eu acho que eu sou novelóloga também. Você tem que ir pra USP, que é o único lugar que tem estudos de telenovela no Brasil, né? Então eu vou deixar de ser, porque pra eu ir pra São Paulo vai ficar ruim. Pois é. Mas enfim, o menino Thiago Coelho mandou muito bem, novelólogo. Thiago, se você estiver me ouvindo, parabéns, foi um trabalho incrível. E eu adorei, não sei se vocês ouviram, mas eu adorei saber do casal que inspirou o Gilberto, né, amigo, nesse casal que ele colocou em Vale Tudo em 88, e respondeu na verdade não respondeu, desmistificou essa história, né? E eu acho que é legal a gente começar por essas personagens, porque é o que tá no ar agora, em Vale Tudo. E elas estão esquecidas, né? Não vou falar mais disso, não. Ai, tá gente, bom, Félix. Por que sempre que me colocam as lésbicas na televisão tem que ser casal chato, gente? Pelo amor de Deus. E Sapatão não é sempre chato, não. Sapatão é legal, eu gosto. Quem? Sapatão não é sempre chato desse jeito, não. São maravilhosas, são maravilhosas. E são divertidas, são animadas. Vamos falar igual o povo quando fala das gays. Mas assim, não sei porque toda lésbica de novela tem que ter esse lugar meio... Parece que elas estão sempre cheirando a merda dentro do banheiro. Tá fedendo aqui, sabe? Assim, parece que estão sempre com aquela cara de mocinha que frequenta o Bar Ipanema, Bar Lagoa, sei lá. É sempre um povo chato. E não é assim, gente. Esqueçam, não é assim. Mas enfim, a gente começa por esse ponto, né? Da Laís e da Cecília. Que nessa versão de 2025... A Cecília sofre o acidente, não morre, fica em coma e aparece já com o cabelo feito e maquiada, como se nada tivesse acontecido. Sem recuperação nenhuma. Ela estava com uma traqueostomia, inclusive. Ficou em coma, gente, pelo amor de Deus. Mas enfim, então são baseadas nas personagens da primeira versão, de 88, que uma delas morre, que é a Cecília, que é a personagem, que é a irmã do Marco Aurélio, né, morre no acidente de carro. E todo mundo achava que era por rejeição do público. Eu, você, Renata Sorrah, todo mundo. Você não, que você sempre soube, né, amigo? Todo mundo, mas assim, o lugar comum a opinião pública foi contra, né, as lésbicas, e aí mata a Cecília. Mas assim, leva 70 capítulos para a personagem morrer. Então assim, o público demorou muito para poder rejeitar. Mas como dá pra ver, escutem o episódio da Rádio Novelo. O Gilberto foi muito sagaz, porque somente pouco tempo antes da morte da personagem da Cecília é que ele coloca numa fala da Raquel, de fato, que as duas têm algum tipo de relacionamento que precise de um testamento. Ou seja, o público que acompanha aquelas personagens, que já desconfia daquilo, entende ali que se precisa de um testamento é porque, essas duas têm mais do que uma sociedade, é um outro tipo de relacionamento, e que essas personagens estavam ali em prol de uma discussão que estava em voga naquela época, que era a respeito da sucessão do Jorginho Guinle, artista plástico, Jorginho Guinle filho, artista plástico carioca, que vivia casado, né, de fato, com Marco Aurélio, que era um fotógrafo, que ainda está vivo, naqueles fatídicos anos 80. Jorginho morre em decorrência da AIDS, e a família, que era a família Guinle, uma família poderosa brasileira, vai contra
o Marco Aurélio e contra o direito dele de ter a herança. Eles compraram um apartamento juntos no Leblon. O Jorginho deixa que não é qualquer apartamento, né? É a maior cobertura do Brasil. É um super apartamento. Gente, 59 milhões. Eu fiquei... É um super apartamento. Então, assim, é uma questão, uma crise sucessória. O Jorginho deixa um testamento num cofre, assim como em Vale Tudo, a Cecília também deixa a minuta, só que aí é uma minuta, não foi registrado em cartório, e é daí que vem toda a história. E a família tenta, e só foi resolvido em 2018, 40 anos depois da morte. Agora. É uma história muito novelesca. O Gilberto foi assim... E o Gilberto pega essa história e transforma na Laís e na Cecília para poder virar a opinião pública a favor do Marco Aurélio. E funciona. Funcionou, né? Funcionou. É maravilhoso, assim. É maravilhoso a gente descobrir esse outro lado da história. Eu imagino você ouvindo esse episódio, amigo, que tem lá toda a questão da trilha sonora. Eu falei, gente, mas já nadou de braçada nisso aqui. Mas eu chorei, porque o episódio foi muito bem construído. E aí quando coloca a música da Cyndi Lauper, né, What's Going On, e aquela cena de novela em que o Marco Aurélio recebe o telefonema da morte do Jorginho, que estava nos Estados Unidos, internado, escondido pela família, e o Marco Aurélio recebe o telefonema e está tocando no rádio What's Going On, que é uma música super emblemática sobre pessoas que estavam morrendo, né? O que está acontecendo? Estamos todos morrendo, os jovens estão todos morrendo. Então, assim, eu chorei baldes naquele episódio, mas isso revela a genialidade e como o Gilberto estava à frente dos debates a respeito da questão LGBT naquele 88, né? Como ele estava muito à frente em relação a isso. E a visão dele de dramaturgo, de muito Manecker também, de como isso dá uma história, uma novela, como é importante abordar isso na novela por causa dos meus iguais, porque isso a gente está sujeito a isso, né? Todo dramaturgo acho que tem isso, mas também de sagacidade de falar, pô, essa história aqui é muito boa. Eu ouvindo o episódio da novela, eu fiquei assim, meu Deus, eu quero saber o que vai acontecer nessa briga. Já temos a vilã, que é a mãe do Jorginho. Muito bom. Aí, eu achei assim, eu adorei ter sabido disso. Se eu tivesse lido o livro, né, que ele cita, eu teria sabido antes, mas, enfim, adorei. Que bom que a gente tá aqui pra falar desses casos, porque é isso, porque o que a gente tava falando aqui no off não é sempre, e não é quase nunca, na verdade, a opinião pública de quem tá assistindo, de quem tá recebendo esse produto, que derruba, né? A gente sabe que tem outros fatores aí, outras pessoas, questões do conservadorismo atravessando a representação da homossexualidade, e aconteceu de muitas vezes, né, ser mesmo público. Eu acredito que naquela Torre de Babel foi isso, que mataram a personagem. A Leda e a Leila, na verdade, que ela volta depois como Leda, né? A Leila e a Rafaela. Era a Silvia Pfeiffer e quem? Era a Silvia Pfeiffer e Cristiane Torlone, e na verdade era só pra Cristiane Torlone morrer naquela novela, né? Eu acho que acontece, mas é menos do que a gente acha, e a gente tá hoje aqui pra conversar sobre isso. Quanto eu acho que nos últimos anos a gente foi tendo mais representatividade, a Beleza Fatal tá aí, né, pra mostrar isso. Guerreiros do Sol agora também. Tem 2 casais maravilhosos de homossexuais. Se você não assistiu Guerreiros do Sol, recomendo muito. A gente tem um episódio sobre isso. Mas vamos lá, retomar a nossa história. Você tá falando de Guerreiros do Sol e de Beleza Fatal. Aí o que eu fico pensando, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, são 2 novelas do streaming, né? Não são 2 novelas que estão na TV aberta. Então isso também diz muito sobre como, não só como público não, tá? Mas como que os produtores estão vendo essa questão, e é isso que a gente tem que falar sobre e se preocupar. Porque a televisão, assim, não, a novela, não é mais isso e tal, mas não, a novela ainda é um grande espelho para a sociedade brasileira. Ainda é, né? Porque quando a gente fala de streaming, quando a gente fala de série, a gente está falando de uma parcela muito, um olhar muito elitista também, porque o grande público, né, o público mesmo,
a massa ainda está assistindo novela, mesmo que não seja o público consumidor, mesmo que não seja o público que interesse a publicidade, mas ainda está vendo TV aberta. Então isso é uma questão. E aquilo que eu sempre falo, né? Eu vou mandar fazer uma camiseta. A televisão chega em muitos lugares que a internet não chega. Exato. A gente tem que lembrar disso. Exatamente. O canhão é outro. Exatamente. Mas assim, a televisão, né, a telenovela, ela, desde os seus primórdios, ela trazia a questão da homossexualidade para você ver como que nós, quando a gente pensa em teledramaturgia, como que nós sempre estivemos muito à frente de outros países, como, por exemplo, o México, em questão de teledramaturgia, né? A própria Turquia, né, agora. Exato. A gente está falando de determinados temas e por isso a telenovela brasileira é tão incrível, porque a telenovela brasileira, ela é, de fato, um retrato da sociedade. Ela traz à televisão debates que são importantes. E também isso é claro que se deve muito à era pós-Glória Magadã, a partir do momento em que dramaturgos como Dias Gomes, Janete Claire, historicamente, né, o Dias Gomes principalmente, a Ivani, apesar de a Ivani não ser, né, não ter uma visão muito política, não ter uma questão muito política, mas a Ivani trazia temas, e as suas novelas hoje a gente vê que tem umas questões do machismo que são muito fortes e tal, mas a Ivani também trazia determinadas temáticas, mas falando principalmente dos grandes daquela época, que é o Dias, a Janete, e que nos anos 70 a Globo principalmente traz Jorge Andrade, traz Braulio Pedrosa, que são dramaturgos que vêm do teatro. Sim, e que são historicamente ligados ao Partido Comunista, que são historicamente ligados a um pensamento de sociedade não conservador. Mais progressista, Mais progressista. Então, acho que isso e essas temáticas como a posição da mulher, a posição da igreja, a questão da homossexualidade, o machismo, são trazidos, né, de forma muito, muito presentes desde os primórdios da teledramaturgia, graças a esses escritores, né, esses novelistas. Maravilha. Então a gente vai dar uma passada. Aí eu quero começar para vocês verem como que é bem no início mesmo. A Globo ela é inaugurada em 1965, né? E o primeiro personagem que a gente pode considerar como um personagem gay na teledramaturgia, eles vêm em 1970, pelo Dias Gomes. 5 anos de telenovela. Primeira infância da televisão. De telenovela na Globo, né? Não de telenovela, mas sim. 5 anos. É muito recente a Globo ainda. E a gente sabe, né, todas as questões que a Globo tem de relação com a ditadura militar, né, de certos benefícios que a Globo teve, né, para ser criada naquele período, mas ainda assim, você traz um Dias Gomes em 1970 para escrever uma novela. Dias Gomes, que era um escritor altamente censurado pela ditadura. Exato. Né? A gente até brincou disso, né, que ele era muito visto como o intelectual, porque ele é de esquerda, porque ele é, né, político, e Janete ficava ali do lado, mas, enfim, a gente teve esse papo. Ouçam lá nossos episódios antigos, que vocês vão ouvir esse debate meu e de Jan. É verdade, assim, eu sempre acho que a Janete dava muito pitaco no Dias. Calma, gente, ela era uma trabalhadora do Brasil também, né? Exatamente, calma, até porque foi ela que levou o Dias, ela que conseguiu que o Dias fosse contratado pela Globo, então acho que ela tinha uma responsabilidade ali, então eu super acho, assim, que os dois trabalhavam muito juntos em determinadas coisas. Mas a novela é Assim na Terra como no Céu, uma novela do Dias Gomes, em que a novela ela tem uma mistura de temas. A novela se passa no que eles chamam de República de Ipanema, né? que é território livre do Leblon e na selva de Copacabana. Eu acho muito legal a maneira como Mas é super isso! É muito maravilhoso. E aí ele traz determinados, né, personagens. A novela gira em torno de um desfalque em cima de um banco. E a personagem da Renata Sorrah, que era filha desse personagem que dá o desfalque, se apaixona
por um padre, pelo padre Vitor, que era o Francisco Cuoco, e ela acaba sendo assassinada na novela. Gente. Então a novela discute honestidade, discute celibato, porque, né, o padre Vitor que se apaixona por... Esse é um clássico, né, amigo? A É um gente já clássico. viu e reviu várias vezes e tem no Guerreiros do Sol. Exato, e várias outras novelas, outras histórias, e fala de feminicídio, então tem uma série de questões. Mas nós estamos falando de um personagem que foi um personagem que ficou muito... que foi muito popular naquela época, que é o Rodolfo, que é um personagem do Ari Fontoura, clássico gay. A gay Funcionário estilista. público. Não, ele não era estilista, ele era funcionário público. Ah. Mas como hobby, ele costurava. Ah, então. Aí, ó. Exatamente. Ele criava figurinos pros desfiles de carnaval do Teatro Municipal do Rio. Gente. Lembra aqueles concursos? Que o Clóvis Bornai fazia, aquelas Lembro. fantasias e tal. O Rodolfo era esse personagem. Que fazia esses figurinos, essas fantasias. E é muito legal, porque assim como o Clóvis Bornai, o Rodolfo acho que não era casado na novela, não me lembro. Mas o Clóvis Bornai foi casado com uma mulher. Só que era esse personagem, era esse homem, funcionário público também. O Clóvis Bornai foi professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ele era professor de museologia, mas era essa figura que no carnaval ele criava aquelas fantasias suntuosas, maravilhosas. O personagem nunca foi chamado de homossexual na novela, nunca foi dito, eu sou gay, nunca teve esse discurso. Mas ele ficou era ali. ele era um Entendedores personagem... entenderão. Exatamente, ele era um personagem que a gente fala que é um personagem camp, que é um personagem espalhafatoso, afeminado. Sei. E você vê no texto alguns determinados detalhes, né? Ele dá um chilique, ele desmaia, ele não sei... Então tem algumas coisas que são próprias do personagem afeminado que o Rodolfo traz. Então é o primeiro personagem que a gente pode destacar dessa maneira. Então a gente tá ali em 1970. 70, gente. É isso também, né? Sempre teve, não tem por que não ter, não colocar, mesmo que de maneira velada, porque a homossexualidade tá dada aí desde que o mundo é mundo, desde que todo mundo existe. Exatamente. Eu fico pensando assim que esses autores, né, assim, eles todos vêm do teatro, então é óbvio que eles conviviam com todos esses personagens. E o teatro sempre teve esse caráter libertário de poder tocar em todos os temas, na verdade, de ser uma quebra de tabu, né? De ser essa ferramenta, essa arma de chocar a sociedade, principalmente o teatro de vanguarda, né? Que queria mesmo era exatamente. A gente tá aí. Eu lembro em Belo Horizonte como fizeram Decameron, que foi aquele. Exatamente. Então... Aí a gente tem alguns outros personagens que são, né, interessantes, que eu acho muito legal. Aí traz o Jorge Andrade em O Grito, que é uma novela de 75, que para quem não lembra dessa novela, ela tá com fragmentos no Globoplay. Infelizmente a novela se perdeu, né? Tem só alguns capítulos, acho que 6 capítulos. É uma pena que se tenha perdido O Grito, porque é uma novela do Jorge Andrade, né? O Jorge Andrade, para quem não se lembra, escreveu Ninho da Serpente, que foi uma novela da Band, que fez muito sucesso, e que ele leva sempre nas suas histórias com um olhar paulistano, né? Porque o Dias tem um olhar do Rio de Janeiro, porque viveu aqui, mas o Jorge tem esse olhar de São Paulo. E O Grito é uma novela que faz uma crítica a essa sociedade paulistana, e por isso não fez sucesso, porque ela traz uma São Paulo dura, cinza. Era uma novela cinza. Então a novela se perde. Basicamente, a novela ela conta a história de um condomínio, que é o Minhocão, em São Paulo, em que todos os personagens vivem, e que são esses personagens, esses moradores, são acometidos do terror noturno de uma criança, que é o filho da Glória Menezes, que grita durante a noite.
É sério? Gente, que forte. Ele é uma criança que tem doença mental, é uma criança com doença mental, e ele grita, ele berra, e ela já tinha sido expulsa de outros condomínios Por conta por disso. causa disso. Né? E aí tem uma trama de um roubo de uma câmera, de uma confusão lá e tal, e é isso, a novela fala desse microcosmos da sociedade a partir representada por esse condomínio. A novela, ela é inovadora porque elas são 120 capítulos, mas a trama, né, a narrativa, ela é explorada em 6 dias, é uma semana. Gente, A novela, que loucura! Só que diferente do Reboot, que se passa tudo numa noite, o Jorge Andrade não revela pro público. Ele só revela pro público no final da novela. Que é a criança? Não, que isso se passa em uma semana. Ah, menina. Mas tem a não linearidade do tempo? Não, a novela é linear. A história se passa. Gente, interessantíssimo. É incrível. O que nos interessa nessa novela é o personagem do Rubens de Falco, que é o Agenor. E é interessante, antes de você continuar, é interessante porque o Rubens de Falco vem de um... Não sei se nessa época, me corrija se estiver errado, ele vem daquele vilão, né? Não tinha tido a Escravizaura? Não tinha a Escrava é logo depois do Grito. A Escravizaura acho que é 76. Eu ia falar, tava desconstruindo aí essa figura do... Exato, né, desse homem não, mas ele vem logo depois. E, na verdade, o Rubens, né, o personagem da Escravizaura, ele era meio afeminado, né? O Rubens era um ator mais... Ele tinha uma voz que era mais anasalada, ele tinha uma coisa que não era o macho alfa. Isso é muito interessante. E que a Marina fala assim, olhos adocicados. Eu não aguento. Olhos adocicados. Ele tinha uma cremosidade no olhar, né? O Rubens. E foi casado com Suzana Vieira, né, gente? Então só por aí. Era um homem cremoso, né? Então, assim, devia ser uma coisa muito interessante. E é muito interessante que o Rubens tenha feito esse personagem de Escravizaura. Mas o Agenor era o retrato, assim como o Rodolfo, também funcionário público. Era um bancário, ele trabalhava no Banco do Brasil e à noite ele saía também vestido de maneira estranha, espalhafatosa, para ver as pessoas na rua. Para onde que o Agenor ia? Ele ia para os bares que ficavam na Ipiranga com a Avenida São João. E bom, aí, para quem não sabe dessa história, para quem não conhece o que é a região da Ipiranga com a Avenida São João, que é a região de São Paulo, né, do Arouche, era a região gay. É a região gay até hoje de São Paulo. Né? Então, o Largo do Arouche era onde tinham os bares, onde as travestis, os michês ficavam ali, e era ponto de pegação dos gays, né? Não só dos gays, mas dos homens todos. Mas na novela falava isso, que ele tava indo pra Ipiranga com São João. Sim, eram os bares da Ipiranga com a Avenida São João. Então, assim... E tem a música também, né? Agora eu já pensei outra. Aí vem a coisa, né? Quando Caetano Veloso canta, sampa e fala: alguma coisa acontece no meu coração que só quando eu cruzo a Ipiranga com a Avenida São João. Caetano, olha como que tu é, Caetano. Gente, é muito maravilhoso quando a gente começa a ligar todas essas coisas. Né? Então é muito lindo. E aí o que acontece com o Agenor? O Agenor é um homem profundamente infeliz porque não pode viver a sua sexualidade. E ele sempre termina no telefone falando com o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Ai, amigo, isso me dá... Ai, quentinho no meu coração. Minha mãe trabalhou no CVV. Sim. Eu trabalhei no CVV em BH também, então assim... É muito. Olha. Ele disca pro CVV? Sim, pro CVV. Gente, maravilhosa! Eu quero ver essa novela. Olha que delicadeza do Jorge Andrade falar dessas coisas, né, na novela. E foi também uma novela que sofreu censura, foi uma novela que o público rejeitou, porque era uma novela muito, muito escura. E ele era um personagem altamente castrado, tanto pela mãe como pelo pai, que falava que ele não era homem, que ele não armava namorada. Então imagina... Então tinha ali já em torno dele esse debate, né, dessa figura... Fora do padrão, à margem. Só que, claro, que para poder falar dessas coisas, não era como aconteceu
quando o Sandrinho revelou pra mãe lá em A Próxima Vítima, né, que eu sou gay. Né? Então ali foi realmente foi uma coisa genial, maravilhosa naquele momento, mas antes era tudo muito sugerido, né? É claro que para bom entendedor essas coisas ficavam. Eu fico imaginando que as pessoas naquela época em casa assistindo a novela ficavam, esse aí, essa fruta, essa coca é Fanta, né? Essas piadinhas eram horríveis, horríveis. Exatamente. Então a novela traz esse personagem, mas a gente perdeu, infelizmente, isso, né? Assim, tanto o Grito, como também Assim na Terra como no Céu, a gente não tem nenhum registro da novela, apenas esses fragmentos, né? Uma pena. Eu até gostaria de assistir esses capítulos do Grito para ver se aparece o Agenor, né? Se chega a aparecer. E aí a gente vai pro Rebu, então, né? Do que você tava falando, do Braulio Pedrosa, já em 74, já tem já quase em 74. 10 anos de Globo. O Rebook nós também só temos, acho que 2 ou 3 capítulos da novela. Também é uma novela que narrativamente ela é uma inovação para a época, porque para quem não se lembra, gente, é revolucionário, revolucionária. A novela começa, e aí é a minha implicação com o remake. Ah, não, amigo, eu acho o remake ótimo. Não, o remake é incrível. Até porque você traz os personagens do Mahler e do Cauê para as personagens da Patrícia Pilar e da Sophie Charlotte, que tinha ali essa relação também, né, um pouco estranha de Sugar Mommy, né, sim, com a Sophie, que era madrasta, mas não era uma coisa meio estranha ali. Mas a minha implicância com o Rebu, com o remake, é que o Rebu original leva-se 90 capítulos, não, pouco menos, leva-se 50 capítulos para o público saber quem era a vítima. Sim. Então o Braulio se inspira no filme Crepúsculo dos Deuses, em que a primeira imagem é um corpo boiando na piscina, que nós não sabemos quem é apenas quem morreu, apenas, quer dizer, na verdade a gente até sabe porque o narrador é o morto, né? Assim, eu acabei aqui, eu vou contar para vocês como que eu acabei aqui. Crepúsculo dos Deuses é genial. Mas o que o Braulio faz? Não, eu não vou dizer pro público quem morreu. Tem um corpo vestido de smoking, boiando na piscina. Já é uma pegadinha, já é dessa uma pegadinha. Exatamente. Lá pelo capítulo 50, a gente descobre que quem morreu foi a Silvia, personagem da Beth Mendes, que tá vestida de smoking porque em algum momento da festa eles fizeram uma brincadeira de que as mulheres se vestissem de homens. Isso aí já tá o quê? É outro nível, né, gente? É outro nível. Isso sim vale tudo. E aí, assim, lá pelo no remake isso se perdeu, porque de fato era um homem, né? No remake, não só isso, mas no remake a gente já sabe no final do primeiro capítulo que é o personagem do Daniel de Oliveira. Então você perde praticamente esse mistério. Assim, esse mistério. A novela se passa em 3 tempos. O presente, que é o amanhã pós-festa, o passado recente, que é a festa, e os flashbacks que vai contando as histórias dos personagens. Então a novela se passa nesses 3 tempos, mas a narrativa presente se passa da noite pro dia. Na verdade é uma manhã em que vai acontecer a investigação daquele assassinato. Quem mata essa personagem é o Mahler, personagem do Zimbinski, que era o barão, né, o dono daquela casa, daquela mansão. O grande anfitrião. O grande anfitrião. Ele empurra ela da janela, ela cai perto da piscina e depois o personagem do Lima Duarte empurra ela na piscina fazendo uma brincadeira e quando ele percebe que ela tá morta, ele tenta tirar ela da piscina, mas não consegue porque ele não sabe nadar. No final, o boneco é acusado do assassinato e o Mahler se livra. Óbvio, porque os ricos, né? Claro, também tá aí, afinal de contas, é uma novela do Braulio Pedrosa, né? Mas por que ele mata a Silvia? Não só porque a Silvia estava envolvida numa trama empresarial. Ela estava ali para poder descobrir qual era o valor que o Mahler daria no leilão de um grande banco. Uma espionagem. Era uma espionagem. Ele mata ela por isso, mas principalmente ele mata a Silvia porque a Silvia se envolve com Cauê, que é o seu amante na novela. O Cauê é o Sugar Baby do Mahler. Então, aí a gente tem Mas isso fica... Isso é revelado.
Isso é revelado nas entrelinhas. Ah, tá. Porque Há né, uma 74. há uma cena em que o Buza, né, que é o personagem que é o Cauê, que é o Buza Ferraz, tem um debate com o Mahler e que o Mahler demonstra esse ciúme, essa raiva pelo envolvimento do Cauê. Então é uma novela em que a homossexualidade ela é trazida também de uma outra forma, que não é essa forma, eu vou sair do armário, vou viver essa, né, vou lá pra rua pra poder viver, vou estar triste, não sei o quê. Não, é de uma outra forma. Então isso também é inovador quando a gente vai falar desse debate sobre a homossexualidade. Mas me vem assim que, né, que é uma época, uma década, né, um momento da TV em que essa representação da homossexualidade ela tá menos no lugar de aceitação, de busca de aceitação, mas de existência, né? De demarcação de existência. Eu acho muito interessante a gente pensar por esse caminho que, como diria Solange Duprat, resistamos resistência. Eu acho que essa sua análise é perfeita, Sami, porque é isso, né? A gente está vivendo numa época ali nos anos 70 até meados de 80, em que revelar-se não era uma questão, porque não era possível revelar-se. Não era possível. Então, no meio de uma ditadura, imagina. No meio de uma ditadura e de um país completamente ainda rural, ainda muito machista. Então, nessas questões, né, em que você pode conseguir não conseguir emprego porque você é assumidamente homossexual, né, seja gay ou lésbica. Imagina travesti naquela época. Jamais, é a morte. É a morte, tanto Até que elas hoje. iam pra rua, tanto para poder se prostituir. Então, assim, é muito legal essa sua análise, porque é exatamente isso. Essas novelas, elas trazem conflitos psicológicos profundos sobre esses personagens. Então, isso é muito legal da gente pensar de como que a dramaturgia lidou com esses temas, não só para poder dar uma desviada da censura, né, da ditadura, mas também para falar dessa temática ali naquele período. Então isso é muito legal. É muito legal da gente pensar sobre isso. Aí a gente vai, então, na sequência aqui. Hoje o Jank fez o dever de casa, gente. Eu tô seguindo o esquema dele, olha que lindo. O Astro, né? A gente vem com o Astro e... foi um grande sucesso. Foi um grande sucesso, mas aí o Astro... Eu acho que a gente pode falar do Astro, assim, como um parênteses, porque o Astro... Aí a gente traz uma galeria de personagens, como também em Dancing Days, como também em Vale Tudo, né, de 88, de personagens homossexuais que não são assumidamente homossexuais, mas que a gente entende que eles são pelos trejeitos e até mesmo pelas profissões que eles exercem. Continua então nessa pegada de tá nas entrelinhas. Sim. E nesse espaço de se apropriar desse território, desse lugar na dramaturgia. Os gays têm esse lugar aqui, que são os costureiros, que são os cabeleireiros. Exato. E que são personagens que não têm muitos dramas psicológicos, né? São personagens que funcionam muito como orelha, apesar de, a gente vai falar sobre isso, o Eugênio de Vale Tudo de 88 era meio alter ego do Gilberto, né? Porque ele era quase como se ele fosse o grilo falante ali naquela novela, né? Era o comentário do Gilberto para a história. Mas a gente tem o Astro, que é o Henry, que é o cabeleireiro da Chloe Ayala. Acho que no remake foi o Pablo Sanabio que fez esse personagem. Ele é ótimo. O Pablo Sanabio fazendo gay pra mim é o auge, maravilhoso. Ele fez depois Totalmente Demais, que é uma gay que eu amo também. Sim, que é maravilhoso. Aí a gente tem o Henry. A gente tem, de certa forma, aí os personagens cômicos, né? O próprio, eu não lembro o nome do Rosa Chiclete, mas que era o Marco Pigossi. Era o Marco Pigossi? Não, era o Pigossi. Kleber Toledo. Não, era o Pigossi. O Toledo faz em outra novela outro personagem. Mas o Marco Pigossi era em Tititi. Verdade, lembra? Verdade, gostosíssimo, meu Deus. Gostosíssimo, maravilhoso. Acho que foi a estreia do Pigossi e depois ele acaba se envolvendo com a Maria Zilda. Então tem uma história muito louca, mas era um personagem muito rico. Mas são os personagens que são muito camp, né? Que são muito afeminados e tal. É o cabeleireiro. Eu não lembro, mas eu acho que o personagem do Marco ele era assistente de produção, ligado à moda. Aí a gente tem o Eugênio em Vale Tudo, que era um mordomo. Aí tem os mordomos, né?
O Eugênio de Que Vale é Tudo. muito o estereótipo dessa gay chaveirinho da mulher hétero, né? Não, Sim, isso. Isso exato, me incomoda exato. muito. O Crow ganhou até filme. Eu ficava assim, gente, não é pra tanto Sim, isso. o Cro, né, que era o Marcelo Serrado em Fina Estampa. A gente tem também um personagem Passione, que era um personagem do Júlio Andrade, que era também um Não me mordomo. lembro. Gente, é mesmo. Então a gente tem esses personagens aí Eu me lembrava que que o Júlio tinha feito gay, não. Meu Deus. tinha Amigo, você feito. tem uma memória maravilhosa. Tem o Júlio Andrade, né? Então, assim, ele era, né, um mordomo também, né? Que é esse lugar também da gay refinada, que não é o Henry, né, que é o cabeleireiro, mas é o mordomo. Ele é refinado, e é por isso que é tão triste o que aconteceu com o Eugênio de Vale Tudo 2025, porque o Ele Eugênio não era um perde uma personagem. Não, oportunidade. não vou perder, gente. Era um personagem riquíssimo e que ficou perdido no rolê e ficou completamente anacrônico, né? É Ficou muito. completamente fora do tempo. É, Quando tem tempo de tela do Eugênio, eu fico. E agora sendo esculachado pela Maria de Fátima, eu falo, ai, gente, não. não, é triste, né? Então, assim, e aí nesse sentido a gente tem o Miguel Falabella que faz um trabalho incrível, né? Porque o personagem do Cláudio Magno Cláudio Magno, né? Em Aquele Beijo, que eu acho, não, Aquele Beijo não, o Cláudio foi em Salsa e Merengue, se não me engano, teve o Luiz Salem em Aquele Beijo, que era uma transexual, que depois se revela É verdade, pai, verdade. né? Eu acho que esse lugar meio almodovariano que o Miguel tem, Ele tem ele serviu traço muito pra isso. nesse É sentido. verdade. E é gay também, né? Então É. acho que tem Mas esse olhar. aí a gente vai entrar num debate, né, amigo? Que assim, nem sempre a gay escreve bem a gay. Tanto é que a gente sempre fala mal aqui das gays do Jack. É, a gente vai entrar nessa seara ainda, né? A gente já pode entrar Eu nela. acho, porque a gente já tá quase 1 hora já de episódio. Mas tudo isso, gente. É, amor. A gente nem começou direito e já tá como? Eu acho que é esse lugar, né? Assim, a gente não precisa fazer um histórico completo de todas as gays, porque são muitas histórias, né? Depois eu quero voltar só em alguns Vamos. temas, mas sim, é um incômodo um autor como o João Manuel Carneiro, que é assumidamente gay, tá lá casado com o Carmo Della Vecchia, que tá fazendo inclusive um trabalho de militância muito maneiro, né? Assim, tá meio que ligou foda-se. E todos os personagens gays ou que se aparecem como gays na novela do João Manuel Carneiro passam por um processo de cura gay, né? É, gente, é impressionante. Não tem um que fica invicto gay até o final. Não, e que seja de fato, né? Não é nem bissexual, parece que é um pouco assim, ai não, eu sou confuso, mas eu encontrei essa mulher maravilhosa, então eu agora sou hétero. E Né? você, gente, a gente sabe que a vida da mulher hétero é o mapa da fome. Você não caia nessa esparrela do Jack, porque isso não acontece. Não, gente, não acontece. Isso acontece, coitada, ela vai ser enganada. Ela vai ser enganada. Tem esse E problema do Jack. teve o José Maia também, né? Que era um personagem casado com que foi em Fina Estampa, né? Ele era casado com a personagem da Suzy Rego. É verdade, é Então, verdade. ali é engraçado porque o Aguinaldo, ele coloca um cro, mas ele traz um debate para Fina Estampa, que é um debate muito sério, que é o personagem, da forma com que ele tratou a história do Zé Maier ali, ainda mais o Zé Maier, que era um ator, né, muito ligado à questão do homem machista e tal, desses super machos, como um personagem que era que havia sido casado com a Suzy Rego, mas que em algum momento da sua vida se descobre gay. Era bissexual, porque ele amou essa mulher também, né? Ele não era só enrustido. Então acho que isso também, a visibilidade bissexual, ela é importante, mas o Jack não faz nem isso, Não. né? O Jack, ele faz a cura gay, A cura gay, de fato. Eu tenho essa implicância que todo mundo tem com os gays do Jack. E tenho a minha implicância com as gays do Valci Carrasco, né? Que, assim, eu não assisti... Gente, não posso falar de Terra e Paixão porque eu não assisti. Eu sei que foi né, teve o casal lá, que todo mundo amou. Sim. Isso aí eu não sei falar porque eu não assisti, então vou falar até onde eu vi. Eu acho que até o Félix, ele sempre faz a bicha má. É sempre a bicha má, gente. A gay nunca tem caráter, sabe assim? E aí, não sei se é muito o espelho do real, se é um alter ego do Valci Carrasco. Eu não sei. Mas eu sei que é sempre esse lugar de uma pessoa
Eu acho problemático uma pessoa que é homossexual estar sempre retratada como mau caráter, como vilão, como vai passar a perna nos outros, blá, 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 blá. Mas há que se dar a mão à palmatória, que ele teve o mérito de fazer o Félix. E a minha crítica eu acho que o Félix não tenho fé, confiança que ele tinha isso na sinopse, que o Félix ia se redimir. Eu acho que quando veio o Nico, quando veio o público torcendo, ele falou, isso aqui vai pra esse lado aqui. E embarcou. Eu acho que Valcia um pouco Glória Pérez, Janete Claire nesse sentido, né? Assim, embarca muito, abre muito as portas de acordo com o que está acontecendo. Eu vou te falar que não me incomodou o Félix como vilão, e até, na verdade, na época, a comunidade até comemorou. Porque assim, finalmente uma gay que é trambiqueira. Porque, gente, não aguento mais a gay que sofre. Vou sair do armário. Que dor. Que tava centrado só na homossexualidade, o drama dele, né? O conflito. Exato. Acho que o conflito do Félix ali era também uma puta questão de rejeição que ele sentia com relação ao pai. A rivalidade com a irmã, né? A rivalidade com a irmã, essa irmã que nem era filha legítima, né, assim, da mãe, ela era filha só do pai com a Elizabeth Savala, tinha essa história, não tinha? Não tinha essa coisa de legítima não, amiga, acho que isso, né? Ela era de outra relação. Mas era irmã biológica dele. Ela era irmã biológica, mas era meia-irmã, né? Não era irmã. E que tinha essa questão de que ela sempre estava certa. E ele tinha uma puta questão de rejeição, até porque ele era gay. Ele não era o homem que o pai esperava que ele fosse, né? E fingia, né? A gente pode esquecer. Ele era casado, com a Bárbara Paz, aquilo tudo. Né? Então, eu acho que ele trouxe da maneira dele, no olhar dele, esse olhar também sobre, olha essas pessoas quando elas são... Eu acho que é o seguinte, sabe, Sami? Tá, tudo bem, não sei se o Valcir tem toda essa dimensão, não, mas vamos analisar o personagem pelo personagem. Sim. Eu acho que, de certa forma, o que o Félix traz pra gente assistir é que quando você não pode ser quem você é de fato, as consequências são diversas. Você pode se tornar um alcoolista, como o personagem do Denis Carvalho, em Brilhante, se torna alcoolista, o Inácio. Mas você também pode se tornar um vilão a partir do ódio que você sente contra você mesmo, por você não ser aceito, pela rejeição que você sofre e tal. E tudo que você pode fazer para alcançar esse acolhimento que não vem, né? Porque, na verdade, ele é um caráter, ponto. Mas ele vai ali jogar essa criança no lixo e atentar tudo contra a Paola porque ele quer a aprovação do pai. Exato. E não vamos esquecer que a novela era para se chamar Em Nome do Pai. Então, era melhor. Tanto que a última cena da novela são os dois, porque eles são os protagonistas da história, né? Então, assim, quando o personagem do Fagundes... É um arco muito interessante. Assim, vamos dar um mérito pro Valcir Carrasco, te dou esse. Esse mérito você tem. Sim. Mas, assim, é claro que o Félix tem cenas maravilhosas, né? Ele com aquela flor no cabelo, vendendo cachorro quente. Isso é muito maravilhoso. Então, eu dou esse mérito pro Valcir nesse caso do personagem. Então, acho que foi de fato o primeiro beijo e foi uma catarse depois do que aconteceu com o personagem do Júnior em América. O Bruno Galhaço nunca superou a gente. Até hoje ele não superou, coitado. E eu não tinha razão, porque foi você o primeiro beijo. O beijo foi gravado. Não existe o beijo porque a Globo deletou a cena. E eu soube em algum momento que houve um mandado de segurança em que, se a novela exibisse a cena, que a justiça tiraria o sinal da Globo do ar por 3 dias. Gente, teve essa ameaça. Sim. Babado. Isso aí eu não sabia. Eu adoro que ele traz a fofoca do bastidor. Isso é uma fofoca, não é nada oficial, mas eu já ouvi essa história de alguém de confiança. Na dúvida, melhor não arriscar. Imagina, 3 dias. A loucura, exatamente, a perda econômica. É muito dinheiro. É muito dinheiro que se perde, né? Então... Mas foram 2... Não foi só em América que eu acho que foi uma escalada, assim, né? A gente teve o Sandrinho, que você citou lá no início, da Próxima Vítima, que teve muita repercussão, que foi, na minha experiência noveleira, né, das novelas que eu assisti, foi a primeira vez que eu vi um grande
debate, uma grande chamada de atenção para um casal gay foi A Próxima Vítima, e ficou... quem era progressista, quem não estava ali junto no conservadorismo condenando, ficou uma grande expectativa de que rolasse. Porque foi a primeira vez que eu me lembro de ver um casal realmente que tinha carinho, que se abraçava. Então ficou todo mundo na ânsia de ter esse beijo. Em América foi um grau a mais. Foi gravada, a cena foi gravada, né? E ficou todo mundo assistindo aquele capítulo para ver esse beijo, e esse beijo não aconteceu. Então realmente foi uma questão. O Sandrinho, o Silvio de Abreu fala isso em várias entrevistas. Ele foi muito sagaz na forma como ele construiu esses personagens. Eles inicialmente eram amigos. Ele nunca mostrou, só lá na frente é que aconteceu dele mostrar que os dois eram namorados. E ele fala que esse foi o erro dele em Torre de Babel, porque logo no primeiro capítulo ele mostra a Leila e a Rafaela deitando juntas na cama. Então isso causou um repúdio. Mas isso foi a mesma... A gente ouviu isso de novo em Babilônia, né? Quando foi Dona Fernanda e Dona Natália, que... porque foi logo no início da novela, duas senhoras se beijando. Eu falei, gente, mas... exatamente. E que houve uma reação muito forte por parte dos evangélicos. E naquela época de Babilônia também estava no auge da Record e do... os 10 Mandamentos estavam no ar naquela época. Então a Globo estava ali perdendo a audiência, a novela foi totalmente mexida, o Gilberto não perdoou pela forma com que a novela foi mexida, e se perdeu muito da essência da novela. Mas né? fizeram no último capítulo de novo ela se beijando, eu adorei. Que agora eles falaram, vai acabar essa merda, vou fazer... Aí eu acho que a gente pode, eu sei que o tempo tá acabando, então a gente tem muitos mais personagens que a gente poderia falar. Amigo, mas a minha ideia inicial era que a gente fizesse uma série, né, como a gente fazia antes dos autores, a gente pode fazer uma esporadicamente, a gente voltar. Sim, porque tem outras histórias, mas eu acho que, assim, para poder talvez fechar um pouco esse arco do que a gente tá falando, a maneira com que esses autores trabalham não só os personagens, mas também a rejeição, que aí eu quero citar 3 exemplos, que é o exemplo de Roque Santeiro, o exemplo de Brilhante e Babilônia e o exemplo de Torre de Babel, só para poder fechar esse arco. Vamos lá. Roque Santeiro, novelaço. A novela foi censurada em 75, ela retorna em 85 e tinha o personagem do João Ligeiro, que era o personagem do Maurício Matar, que era irmão do Roque. O que era a trama original do João Ligeiro? Pouco como o Grande Sertão Veredas, o João Ligeiro era um homem, um boiadeiro, que tinha um grande envolvimento com outro personagem, que era muito amigo dele, e que em algum momento na novela ele apareceria grávido, porque ele era uma mulher que sempre foi criada como homem. Chocada passada, igual aquele menino chocolate com pimenta. Sim, Valci. E aí a censura proibiu. O que Aguinaldo faz? Não. O que Aguinaldo faz? Ele assassina o personagem. Ele mata o personagem. Porque se eu não vou fazer do meu jeito, eu não vou fazer de jeito nenhum. Se eu não posso contar essa história, não vamos esquecer que Aguinaldo Silva, com todas as críticas que possam ser feitas, além de ser um grande novelista, é um dos fundadores do Lampião da Esquina, que é o primeiro jornal gay do Brasil. Então, assim... Ela é militante, a bicha é militante, verdade. A bicha é militante de verdade. Então ele mata o João Ligeiro. Esse é um ponto. Então é a forma com que ele... Eu não vou transformar meu personagem em hétero do nada. Não vai fazer João Manuel Carneiro, em 85. Ele mata. Gilberto Braga escreve Brilhante, o personagem do Denis Carvalho, que é o Inácio, filho da Chica, que é a personagem da Fernanda Montenegro, com o Mário Lago. Então ele é filho da Chica e o personagem do Mário Lago. A Chica é a vilã de Brilhante. O Inácio é um cara que tem graves problemas existenciais, é alcoolista, porque ele é homossexual. A Chica quer que ele se case com a Luísa, que é a personagem da Vera Fischer, mas isso não dá liga. Então acontece uma série de coisas. E aí, o que o Gilberto faz? Em Babilônia, quando acontece a rejeição do público, que absurdo, essas duas senhoras se beijando, que Ele é maravilhoso, gente. Ele traz lá no final da novela o Denis Carvalho como filho da Fernanda Montenegro, repetindo o discurso
do público. Gente, mas é um easter egg tão maravilhoso, né? É muito maravilhoso. Ele guardou isso esses anos todos, é maravilhoso. É maravilhoso. Gilberto era taurino, eu tenho essa impressão. Vamos Alguma olhar. coisa, a lua, o ascendente. Mas sim, ele guarda durante quase 40 anos essa mágoa. E aí ele traz o Dennis ali, e o Dennis no final ele acaba aceitando a mãe, tanto que elas se casam, né? Elas têm o casamento no final e o Dennis tá ali junto e aceita aquela relação. E aí, por fim, vem Torre de Babel, do Silvio de Abreu, em que o público rejeita a Rafaela e a Leila, e ele então decide que, antes, como era só a Rafaela que ia morrer na explosão do shopping, ele decide que as duas morram na explosão. Ele era escorpiano, amigo. Ah, bom. Tá ali, ó, pau a pau, né? O que ele faz em Torre de Babel? O Silvio de Abreu. Ele coloca as duas na explosão, elas morrem abraçadas. Sim, e elas falam: o que nos matou foi o preconceito. Eu lembro disso, gente, foi babado. Eu lembro exatamente da cena. Vou fechar o olho, eu vejo a cena, as duas na cama assim, abraçadas. E o que nos matou foi o preconceito. E hoje em dia, né? Aí a gente pode falar. Aí tá em outro lugar. Aí a gente pode falar nisso num outro episódio, porque a gente teve, né, algumas histórias aí de personagens que foram cortados, de histórias que foram, né, eliminadas. Então. Tem muito assunto, vamos fazer isso, vamos voltar, já que é sua pesquisa, esse assunto é muito caro pro Jean, a gente tá vendo aqui, super entendedor. Eu também adoro, porque eu acho que é um viés, um recorte que a gente pode olhar muito para o caminho, né, dessa comunidade, como ela é retratada na TV. Muito, muito bom. E até a gente chegar agora em Beleza Fatal, nesses produtos que a gente está tendo no streaming, para a gente comentar. Eu acho que é sempre importante a gente tratar um pouco mais sobre esses temas. Esses temas, a questão da presença LGBT nas telenovelas, né, na teledramaturgia, ela nunca vai estar desvinculada de outros temas, como a questão do feminismo, porque tudo isso tem a ver de como que a sociedade machista interfere nas vivências, nas nossas vivências, né? Na vivência das mulheres, nas vivências dos pretos, das pessoas negras, né? Das minorias. Dos LGBTs, das minorias. Então, tudo isso está relacionado com o machismo. Então, a gente precisa discutir essas questões e olhar para a teledramaturgia com esse cuidado, com um olhar mais apurado, e não só com um olhar mais apurado sobre isso, mas também com um olhar crítico. Sim. De por que nós que tratamos do tema da telenovela estamos com tanta birra com o que tem sido feito atualmente. Então acho que esse é um dos pontos que a gente precisa discutir como pesquisadores. Com certeza. Gente, eu vou deixar para vocês um convite para vocês continuarem o debate aqui nos comentários do episódio. Endossem aí se vocês acham que a gente, né, volta a falar sobre isso, se vocês querem saber mais, podem deixar perguntas também, propostas, a gente vai retomando, amigo. Já que já não quer se falar de Vale Tudo, né, gente? O que me resta? Até porque, né, gente? Vai falar o quê, Brasil? Vai falar o quê? E quer saber, pra gente encerrar a minha parte, Sami? Viva as gays! Gay! Eu vou colocar a série Viva as Gays, vai chamar Viva as Gays. Na noveleira mesmo. Give us gay, protect the doll. Isso aí. Amo. Amigo, obrigada por mais um episódio. Jean sempre me estendendo a mão, me fazendo rir no meu desespero. O que é que eu vou fazer? Tamo juntos. Mas antes de acabar, você não tá mais vendo Vale Tudo, não? Porque ontem falou do capítulo. Hoje a gente tá gravando aqui dia 8, sexta-feira. O capítulo de ontem teve a Marieta assexual também. E aí vai ter o casal, vai juntar com Poliana. Ai, gente. Ela vai juntar com Poliana, aí ele vai casar com a Marieta e vai morar em Dubai. Porque ela vai dar um jeito de sumir com a história. Não tem mais nada. Mata logo a Aldete, mata todo mundo, explode. Faz a Janete. Coloca um maremoto e mata os personagens todos de uma vez. Acaba com a Passa 100 anos. Exato.
Gente, é isso. Obrigada por ouvir a gente até aqui, amigo. Obrigada pela parceria. Até o nosso próximo, então. Beijo grande. Beijo!